Oi pessoal! Hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu aprendi trabalhando como garçonete aqui no Japão. Bora lá! Oi pessoal! Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal falando pra vocês como conseguir um emprego aqui no Japão. E hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho nessa minha experiência trabalhando como garçonete aqui, quais foram as coisas que eu aprendi sobre a cultura desse país. Espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu aprendi foi: todo trabalho é digno. Não que eu já não soubesse disso, só que eu acabei ganhando uma nova percepção sobre a dignidade do trabalho aqui no Japão. Porque quando você trabalha como garçonete, como camareira, como limpador de prédio aqui no Japão, você necessariamente vai ganhar um salário digno. Eu trabalhava como garçonete e eu ganhava 1.100 ienes por hora, mais a passagem e alimentação também. Se você coloca isso trabalhando 40 horas semanais, sabe, 4 semanas por mês, dá um salário muito bom aqui no Japão. E dá pra você pagar aluguel, dá pra você pagar suas despesas. E não é trabalhar assim, virando noite, entendeu? Se você puder trabalhar só as 40 horas mesmo, você já consegue ter uma vida boa. Claro que quem vem como estudante não pode trabalhar 40 horas por semana. Na verdade, o permitido são 28 horas por semana só, então isso acaba fazendo com que no final do mês o salário seja um pouquinho menor. Só que ainda assim, se você procurar o lugar certo, sabe, uma casa boa pra morar, num lugar um pouquinho, às vezes um pouquinho mais afastado, isso vai dar pra você conseguir se sustentar, só trabalhando com esses bicos mesmo não podendo trabalhar 40 horas semanais. Então, sabe, é muito legal isso, porque eu percebi que aqui no Japão você pode, principalmente se você for japonês mesmo, né, ou então tiver um visto permanente, você realmente consegue ter uma vida digna trabalhando com qualquer coisa, sabe? Diferente de no Brasil, que às vezes você trabalha, sei lá, como caixa de supermercado. É uma profissão como outra qualquer. Se não tiver o caixa de supermercado, você não consegue fazer compras no supermercado, certo? Então é uma profissão muito importante também. Só que acaba que se você trabalha como caixa de supermercado, recebe um salário mínimo, por exemplo, às vezes você vai ter uma vida que não é a melhor vida possível. Você não vai conseguir juntar dinheiro para viajar, por exemplo, para, sei lá, para os Estados Unidos. Aqui no Japão, quem trabalha com baito consegue. Entende? Quem trabalha nesses trabalhos assim, como garçonete e etc., consegue juntar dinheiro. Inclusive, outra coisa que eu percebi foi que muitas pessoas que têm formação ou então que estão fazendo faculdade também trabalham nesses serviços, porque não é um serviço indigno. Uma vez eu falei para uma japonesa assim: não, porque eu trabalhar como garçonete no Brasil não é tão bem visto assim e coisa e tal. Sabe qual foi a resposta dela? Por quê? Tipo, os japoneses nem entendem, sabe? Por que não seria um trabalho digno, sabe? Então, eu acho que é um outro conceito e eu acho que a gente deveria, sim, tentar ver todo o trabalho como um trabalho comum, um trabalho bom de ser feito e um trabalho necessário, porque se não fosse necessário, não existiria. Então, eu acho que o Brasil deveria valorizar mais esses funcionários e pagar um salário realmente digno. Mas enfim, não demos como mudar o mundo, não é mesmo? A segunda coisa que eu aprendi no meu trabalho foi senso de responsabilidade e compromisso. Não que eu não fosse responsável e comprometida. Na verdade, eu sempre fui até demais. Até por isso eu gosto aqui do Japão, porque é uma cultura muito forte daqui, esse senso de responsabilidade. Só que eu consegui entender isso na prática, sabe? Porque, assim, toda vez que faltava alguém no trabalho, ficava muito sobrecarregado para as pessoas que estavam lá e tinham que trabalhar, sabe? Toda vez que você atrasa, você está fazendo com que uma pessoa tenha que trabalhar alguns minutos a mais, e essa pessoa pode ter um compromisso ou coisa do tipo, para que a loja não fique parada enquanto você não chega para render essa pessoa, sabe? Então, eu fui entendendo melhor o quanto o meu trabalho pode ser importante e o quanto a falta de responsabilidade, de compromisso com o trabalho pode impactar. Inclusive, assim,
se você ficar doente, é muito comum os japoneses trabalharem doentes aqui, sabe? E colocar uma máscara e ir pro trabalho. E eu sempre achei isso muito loucura, até o dia que eu fui obrigada a ir trabalhar doente. Eu tava gripada, tava bem mal, com dor de cabeça, e eu falei, olha, eu preciso faltar por causa disso, disso e disso. Tava bem no início já, né? Eu não entendia direito o esquema. E aí ele falou, não, se você tá doente, bota uma máscara, toma um remédio e vem. Eu fiquei achando um absurdo, como assim? A minha saúde, sabe? E aí eu fui. E aí eu percebi que se eu não tivesse ido, provavelmente a loja ia ter ficado em maus lençóis, sabe? Ou então, uma outra pessoa que estava no dia de descanso dela ia precisar trabalhar para me render em cima da hora, porque eu tinha avisado, sei lá, em cima da hora, sabe? Porque a gente não fica doente 3, 4 dias antes de trabalhar, né? E vai ser em cima da hora mesmo, você vai ter que avisar. E eu fui trabalhando, e conforme eu fui trabalhando, eu fui percebendo que durante o trabalho eu não estava me sentindo tão mal assim, sabe? Que eu conseguia realmente trabalhar, mesmo estando resfriada. Claro que assim, se eu tivesse com febre, se eu tivesse tonta, se eu tivesse numa situação em que eu não iria conseguir de jeito nenhum me mexer, aí eu já vi algumas pessoas faltando por causa disso, inclusive japoneses. Só que, se você tá só se sentindo mal, ou então com uma dor de cabeça forte, como é comum no Brasil a gente faltar trabalho só por causa disso, é ruim você faltar, sabe? Porque você vai estar necessariamente sobrecarregando outra pessoa. Eu não sei se todo mundo vai entender esse sentimento, porque hoje eu acho que eu entendo isso porque eu vivi isso, sabe? Mas eu entendo que é uma coisa polêmica. No Brasil, a nossa saúde está acima de qualquer coisa, né? Aqui, até tá, a saúde é muito importante para os japoneses. Só que o senso de responsabilidade com o próximo acaba sendo muito mais importante. E eu entendi muito bem isso nos dias que eu tive que trabalhar resfriado, ou então me sentindo um pouco mal, e no final das contas eu fiquei feliz por eu estar podendo contribuir, mesmo me sentindo mais ou menos mal. Outra coisa desse negócio do senso de responsabilidade é que depois de uns 6 meses trabalhando, eu resolvi que eu ia começar a estudar para fazer o teste de proficiência. E aí eu resolvi, não, vou parar então o trabalho porque tá me atrapalhando, eu quero estudar mais. E aí eu pedi para sair. E o meu chefe falou, poxa, não sai, porque a gente tá com pouco funcionário, a gente precisa de você e não sei o quê. E além do mais, se você sair com tão pouco tempo, da próxima vez que você for procurar um emprego, isso pode te prejudicar. Aí na hora, eu sei lá, não sei, tá, não preciso mesmo sair agora, eu vou continuar, mas deixa eu trabalhar um pouco menos então, pedi pra ele. E aí continuei, só que achando que ele tava me enrolando, sabe? Que o que ele tinha falado de que, depois vai ser difícil pra você conseguir emprego, porque você ficou pouco tempo aqui, eu achava que isso era mentira. Até que eu comecei a procurar emprego. Eu nunca achei que quando eu fosse procurar emprego na minha área, como administradora, gerente de projetos ou qualquer coisa do tipo, essa minha experiência com o Baito, com o trabalho de meio período, de garçonete, faria alguma diferença. Só que aqui no Japão faz, sabe? O fato de você tá trabalhando, tá numa comunidade japonesa, tá seguindo as regras japonesas e você mostrar que você tem responsabilidade suficiente para ficar empregada durante quase um ano, como eu fiquei, isso é muito importante para eles. Inclusive, agora eu fui recentemente renovar o meu visto. Renovar não, trocar para o visto de trabalho, porque eu fui contratada e aí eu não posso ficar com visto de dependente do que é o visto que eu tô agora, porque só permite 28 horas de trabalho. Então, para trabalhar 40 horas, eu precisava trocar o visto. E um dos documentos que a empresa entregou foi uma carta falando que podia me dar, sim, o visto de trabalho, porque eu já tinha mostrado que eu era responsável e adaptada à cultura japonesa, porque eu já tinha ficado trabalhando um ano como garçonete no restaurante que eu trabalhava. Eu achei muito impressionante isso, porque eu acho que aqui no Brasil, se você trabalha, sei lá, como garçonete durante um período, dificilmente você vai falar isso numa entrevista de emprego pra, sei lá, ser engenheiro ou qualquer coisa do tipo. Porque isso não é tão valorizado aqui no Brasil, lá no Brasil, sabe? Aqui no Japão, isso mostra que você é responsável, que você consegue se manter dentro da cultura, que você consegue ficar durante um tempo longo numa empresa, sabe? E também nessa mesma empresa eu fiquei sabendo de uma outra candidata que foi eliminada porque ela ficava pulando de baito em baito, né? Então ela ficava trocando toda hora desses empregos de meio período.
Ou seja, é muito importante mesmo para os japoneses esse senso de responsabilidade. E eu aprendi muito a ter isso com essas experiências todas. Terceira coisa que eu aprendi: respeitar outras culturas. E por que eu falo disso? Porque eu tive que trabalhar com vários outros estrangeiros. Então eu trabalhei com pessoas do Vietnã, com pessoas do Nepal, eu trabalhei com uma pessoa do Afeganistão. Então eu conheci várias pessoas que trabalham de maneiras completamente diferentes, sabe? E além disso, também atendi várias outras culturas. Atendi americano, italiano, espanhol. Então, a loja que eu trabalhava recebia muito estrangeiro. Então eu tive contato com esse monte de gente diferente, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. Então foi bem legal para começar a entender que a cultura pode mudar completamente a linguagem que a pessoa fala, né? Então, não só a língua, mas a linguagem mesmo, a linguagem corporal, o jeito como a pessoa entende determinadas coisas, sabe? Enfim, o jeito como você interpreta o mundo varia de acordo com a sua cultura. Então eu acho que isso foi uma coisa bem legal, assim, que eu pude vivenciar lá no Coco, que era o restaurante onde eu trabalhava. Inclusive, assim, os americanos, por exemplo, eles não têm o hábito de chamar você na hora que eles vão fazer o pedido. Na verdade, o garçom ele tem que ficar ligado pra saber quando é que o cliente já decidiu e ir lá perguntar: você já tá pronto pra pedir, coisa e tal. E isso foi muito impactante pra mim, porque eu tava acostumada a esperar o cara gritar, né? Sumimasen, que é o que os clientes costumam gritar pra chamar o garçom. E os americanos, nenhum deles faz isso. Então, aos poucos, eu fui tendo que entender essas diversas linguagens e como é que cada tipo de cliente funciona, sabe? Algumas culturas, eles precisam que você indique qual é o melhor prato, entendeu? Os japoneses, isso já é, assim, impossível, você não pode fazer de jeito nenhum. E também com as pessoas que trabalhavam comigo, sabe? Os vietnamitas, eles são muito proativos, eles querem fazer tudo e às vezes eles se metem um pouco no seu trabalho e tentar trabalhar para isso não te atrapalhar e fazer também com que isso seja bom para todo mundo, entendeu? Entender como é que cada um trabalha para poder respeitar todo mundo e fazer o ambiente de trabalho ser agradável. Então acho que eu ganhei um pouco dessa flexibilidade também trabalhando lá nesse ambiente com várias culturas diferentes. A quarta coisa que eu aprendi é bem polêmica. Os japoneses podem ser muito estranhos e também um pouco mal educados em algumas situações. Eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu vivi lá. Por exemplo, tinha uma moça que trabalhava comigo que ela era muito agitada e ficava andando de um lado pro outro, era muito proativa e coisa e tal. E ela meio que falava sozinha também e era muito proativa, enfim. E ela tinha mania de falar as coisas pra mim em inglês. Só que eram assim, palavras só, sabe? Ela falava em japonês e aí de repente soltava um número em inglês. Então, por exemplo, às vezes o cliente da mesa 5 tava chamando pra eu fazer o pedido. Aí ela ia me avisar pra ir fazer o pedido na mesa 5. Aí ela falou assim: Koban-sama, five. Com o inglês dos japoneses, né? Que eles fazem a pronúncia um pouco diferente. Então fala faibu. E era muito engraçado isso. E era bem estranho, né? Porque ela fala o tempo todo comigo em japonês. E aí algumas coisas só ela falava em inglês como se eu não conseguisse entender. Era muito engraçado isso. Outra coisa também, vários clientes falam sozinhos, gente. Eu achava muito engraçado isso. Porque o cliente tava lá comendo, assim, e falando sozinho com um amigo imaginário dele, sei lá. E era muito engraçado porque muitas vezes eu ficava na cozinha, na frente do cliente, e então ele ficava lá falando e eu ficava vendo, e era muito estranho. E não era um só, sabe? Muitas pessoas fazem isso. Então é bem estranho. E é comum, às vezes, você passar pela rua e ver alguns japoneses falando sozinho. Não é todo mundo, tá, gente? Não é, assim, uma generalização, os japoneses todos são doidos. Não, alguns japoneses são um pouco esquisitos. Talvez no Brasil também seja assim. Se você já trabalhou como garçonete no Brasil, ou em supermercado, ou qualquer coisa que lide com o público, e vivenciou esse tipo de coisas meio malucas que os brasileiros também fazem, conta pra gente aí nos comentários que eu quero saber.
Outra coisa, também tem algumas pessoas que não gostam de ser tocadas, sabe? Então acaba que, tipo, eu ia dar o dinheiro na hora do troco na mão da pessoa, aí a pessoa apontava pra baixo pra eu deixar no pratinho, né? Quem conhece no Japão sabe que tem uns pratinhos que a gente coloca dinheiro nos caixas. Pra eu botar o dinheiro no pratinho e depois ela pegar. Porque ela não queria ter nenhum tipo de contato físico comigo. E eu percebi que se eu chegasse muito perto na hora de fazer o pedido ou entregar o prato, a pessoa ficava incomodada, sabe? Então tem alguns japoneses que eles não têm esse medo do toque, não gostam muito, sabe? É bem comum ver isso, porque eles normalmente não se abraçam, não apertam a mão, então eles realmente não gostam muito dessa coisa do contato físico. Alguns, poucos, tá? Pelo amor de Deus, gente, é só alguns japoneses. E com relação à falta de educação, é muito louco isso, porque a gente é muito bem tratado aqui no Japão, principalmente por ser estrangeiro. Eles são extremamente educados e atenciosos e fazem de tudo pra te atender bem aqui no Japão. Só que agora que eu vim pro outro lado, né, na posição de quem tá servindo o cliente, eu pude perceber o quanto o cliente, às vezes, ele pode ser grosso e ríspido, entendeu? Simplesmente porque ele tá ali numa posição em que ele é o rei, entende? O tempo todo eu fui tratada como cliente aqui no Japão até começar a trabalhar como garçonete. Então eu era a tratada como rei. Claro que eu sempre fui muito educada e coisa e tal, mesmo nessa posição de que eu sou um ser super importante. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que quando eu chegasse do outro lado, talvez fosse um pouco chato, né? Ter que tratar o cliente assim com tanta delicadeza e com tanto respeito o tempo todo e seguir toda aquela ritualística que existe aqui no Japão. Quem mora aqui sabe, né? A gente fala sempre na linguagem honorífica, sempre avisa antes de pegar um prato ou coisas do tipo. E alguns japoneses, como sempre, eu tô dizendo poucos, não são todos, às vezes são um pouco grosseiros com você, sabe? Te cortam, falam de maneira ríspida, se você demora pra entender alguma coisa, eles já vão procurando outro garçom. Às vezes gritam, entendeu? Assim, gritam o pedido, né? Não gritam com você. E não só os japoneses, né? Às vezes alguns estrangeiros também são um pouco ríspidos. Então eu consegui entender que não é sempre que os japoneses vão ser tão simpáticos e delicados como eu estava acostumada a ver na posição de estrangeira aqui no Japão, sendo tratada como cliente, enfim. Então foi interessante ver esse outro lado dos japoneses também, que às vezes eles podem ser um pouco direto ao ponto demais, digamos assim, coisa que o brasileiro ele não tá muito acostumado, né? A gente sempre vai dando uma amaciada, a gente é sempre tenta ser meio simpático em quase todas as situações, apesar de eu saber que também tem muito cliente mal educado no Brasil. Assim, eu já vi coisas, mesmo não tendo trabalhado como garçonete no Brasil, eu já vi alguns clientes sendo desrespeitosos. Mas eu não imaginava que isso fosse acontecer aqui no Japão, então foi uma surpresa, digamos assim. E por fim, a última coisa que eu aprendi, então a quinta coisa que eu aprendi foi: toda regra tem um motivo para existir. Quando eu entrei lá no restaurante que eu trabalhava, eu não entendi algumas coisas. Então, por exemplo, toda vez que eu pegava o pedido do cliente, eu tinha obrigatoriamente que gritar o pedido para a cozinha. Só que às vezes era um pedido enorme, porque, sei lá, tinham 4 pessoas juntas, ou então era um pedido atrás do outro. E eu sempre pensei, pô, pra que eu tô falando isso? O cara lá da cozinha não vai decorar isso tudo, não faz sentido. E depois que eu mandava o pedido pra cozinha, porque a gente tem uma maquininha, isso era impresso e o cara podia ler. Então pra que eu tenho que ficar falando? E eu odiava isso, porque eu tinha muita vergonha de gritar no início e o meu japonês não era tão bom assim, né? Então eu tinha vergonha de falar também. E aí eu detestava essa regra, mas eu fazia porque eu era obrigada. E aí eu fui começando a entender um pouco mais. E até o dia que eu também tive que me ver na situação de pessoa que tá na cozinha. Então eu passei um pouquinho da função de garçonete e fui lá pra cozinha, que na verdade, lá onde eu trabalhava, quem tá mais tempo na empresa é quem faz os pratos, né? Porque você precisa de um pouco mais de experiência para poder fazer os pratos. E quando você tá lá na cozinha, ouvir o pedido é essencial. Por quê? Porque lá nesse restaurante, os pratos todos saem em no máximo 5 minutos. Então é tudo muito, muito rápido mesmo.
E as frituras demoram muito tempo para serem feitas. Então, quando a pessoa grita lá que é determinada fritura, o cara já coloca lá para fritar, assim, o porco ou alguma coisa assim que era para ser frita. Então, é essencial você falar o que é para a pessoa já, antes de ler, então, ter o tempo da impressão, já poder ir colocando para fritar, para isso adiantar mais a produção do prato. Então, falar o pedido é extremamente importante porque tá todo mundo ouvindo ali. E aí, uma outra coisa que também é importante, sempre que alguém fala alguma coisa ou dá uma ordem de comando, todo mundo tem que falar hi, pra mostrar que ouviu. E eu achava uma chatice ter que ficar falando hi o tempo todo. Só que depois de um tempo fui percebendo o quanto era essencial isso, essencial. Outra coisa também, o irashaimase, que a gente fala toda vez que entra um cliente na loja. É muito importante para a pessoa da cozinha que não tá vendo o pessoal entrar, saber que já chegou um cliente novo e ir se preparando, porque daqui a pouquinho vai entrar um novo pedido, sabe? Na cozinha. Então isso tudo é muito importante. Por que a gente sempre entrega a colher e o copo pro cliente assim que ele chega? E no início eu era meio lerda, sabe? Então eu não ia imediatamente. E aí toda hora alguém tinha que ficar me lembrando, o cliente chegou, vai lá, corre, vai entregar. E eu achava um saco isso. Gente, será que não dá pra esperar 5 minutos? Pelo amor de Deus, eu já tô indo aqui. Só que não, sabe? Nessa loja que eu trabalhava, a maioria dos clientes, na hora do almoço principalmente, tinha saído rapidinho da empresa para engolir a comida o mais rápido possível e poder voltar para o trabalho, porque, sei lá, são executivos, muitas vezes pessoas que são muito ocupadas. E era muito comum eu mal colocar a água e a colher e o cliente já fazer o pedido super rápido. Então eu fui entendendo que se eu demorasse para chegar, o cliente podia ficar insatisfeito, porque ele foi ali para comer rápido. E essa é a proposta do restaurante. São regrinhas pequenininhas, assim, comandos de voz, que fazem toda a diferença na hora de um atendimento excelente, porque o Japão ele é conhecido por um atendimento excelente, sabe? Então, para isso tudo funcionar na velocidade que funciona e sem erros, tem uma série de regras pequenininhas que eles vão estabelecendo e que no final das contas são essenciais para que tudo funcione no timing necessário, entende? E isso no início eu não conseguia entender direito. Então é isso, sabe? Eu acho que eu aprendi, eu já gostava, eu gosto muito de regras, sabe? Mas nessa empresa eu aprendi o quanto, de fato, as regras são essenciais para oferta de um serviço de qualidade e de ponta. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 coisas principais que eu aprendi trabalhando como garçonete aqui no Japão. Foram coisas muito importantes para minha vida e que me transformaram, de certa forma, como pessoa aqui também. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei, que entendam que isso é só a minha opinião e também o jeito como eu consegui ver as coisas, né? Acho que cada um vê as coisas do seu jeito. Essa foi a minha opinião. Espero que vocês respeitem e entendam que nem todos os japoneses são mal educados quando estão sendo atendidos ou coisa do tipo. Isso foram casos pontuais que aconteceram comigo e que me fizeram ter essa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me contem aí nos comentários se vocês já tiveram experiências parecidas com essas no Brasil e também qual foi o ponto que vocês mais gostaram de saber sobre a minha experiência aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curta bastante esse vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo, pra esse vídeo poder chegar a mais pessoas também. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, tá certo? E é isso, pessoal. Tchau, tchau!